que eu queria fazer em janeiro, que eu comecei o ano com a bola toda, querendo fazer, querendo colocar em prática, mas que até agora eu não coloquei. É mês pra isso, Câncer. Oi, Câncer, como vocês estão? Esse é o Desconselho Mensal comigo, que sou a Lúbia Flor, taróloga e astróloga. Se você quiser marcar uma consulta completa de tarô, especialmente para você, me adicione no Instagram, o meu arroba é brumalha.flor, tá? Mas fica até o final do vídeo para você entender melhor as energias de fevereiro, leve esses conselhos com leveza e entenda aí que esse conselho geral é um conselho para todos vocês. Todas as pessoas que têm o sol em câncer, ascendente em câncer, lua em câncer, tá? Se isso não ressoar pra você, se isso não bater no seu coração, tá tudo bem. Se esse vídeo te lembrar alguém, alguma amiga canceriane, manda pra ela, envia. Esse vídeo pode ser útil pra alguém, tá? Então, vamos conversar sobre essas energias. Primeiro eu tiro uma carta regente e a gente vai entendendo aqui qual que é o conselho, esse desconselho mensal. Que se o conselho fosse bom, você ia lá marcar uma consulta comigo, tá? Tô brincando, gente. Esse conselho aqui já vai te ajudar. Ele é um vagalumezinho para você entender melhor aí a situação que você tá, né? Principalmente elaborando o momento presente, porque a gente vai construindo, a partir desse momento presente, o nosso caminho futuro. Vamos lá. Olha aqui a Imperatriz. Vamos entender as outras cartas com os outros tarôs, o que isso quer dizer. Depois a gente faz um aparato geral, a gente fala carta por carta, porque eu acho que assim vocês conhecem melhor o percurso do tarô, sobre as cartas, né? Legal também para quem gosta, quer conhecer. Se vocês estão aqui é porque vocês gostam dos oráculos, né? Então, a Imperatriz, ela já vai dizendo aí sobre uma energia mensal criativa, criadora, nutritiva. A gente vai entender melhor. Vamos, tarô? Câncer. Rei de ouros. Hierofante. Poder, hein? Que poderoso esse jogo, Câncer. Vamos lá. Opa. 3 de ouros. Esse aqui é o tarô mitológico, ele é o meu carro-chefe, é o tarô que me escolheu. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essas energias que eu vejo aqui nessa mesa. Bom, o Rei de Ouros, aqui para o tarô mitológico, ele representa o Rei Midas e ele fala sobre uma potência material. Então, ele é a autoridade máxima nesse âmbito material. Então, você pode entender essa carta como prosperidade, adentrando o mês aí com prosperidade. É legal de entender melhor a mensagem dessa carta, porque esse Rei Midas, para a mitologia, ele pediu aos deuses o toque de ouro, sabe? Já ouviram falar? E esse toque de ouro, lhe foi concedido. E aí ele percebeu que ele estava querendo mais do que ele poderia ter, porque ele ia abraçar a esposa dele e ela virava ouro, ele ia comer uma maçã, ela virava ouro, então ele não conseguia se alimentar, ele não conseguia se relacionar com as pessoas, e aí ele entendeu que na verdade essa dádiva que ele estava entendendo como dádiva, como algo super legal, super hype, era na verdade uma grande maldição. Então, essa carta ela fala pra gente também agradecer aquilo que a gente tem, perceber o quanto a gente já construiu, o quanto a gente já conquistou, reconhecer os nossos privilégios e entender que, às vezes, a gente já tem aquilo que a gente precisa. No caso do Rei Midas, ele já era um rei, ele não era um plebeu, ele não estava ali numa situação de pobreza, ele já tinha o reino dele, ele já morava num castelo, ele já usava roupas brilhantes, então ele estava querendo mais do que ele precisava, mais do que ele poderia ter, né? Então ele entendeu essa lição. Então aqui o tarô pede para você perceber por aí. Será que você já não tem aquilo que você está querendo, que você está pedindo para o mês de fevereiro? Reconheça isso, né? Reconheça o que você já tem. Quando a gente vai seguindo aqui no jogo, aqui pela metade do mês,
o tarô ele vai te aconselhar através do Hierofante, que é a carta que fala sobre a nossa espiritualidade. Ele é o pai celestial do louco aqui para o baralho e ele representa a gente entrando em contato com a nossa filosofia de vida, com o nosso sistema de crenças. Então é muito comum que essa situação aqui que o tarô apresenta, ela seja o segundo passo, o passo seguinte ao autoconhecimento. Quando a gente começa a se investigar, se conhecer, olhar para dentro, a gente se depara também com as nossas crenças, com a nossa fé. Então aqui, independente das religiões, essa carta ela fala muito sobre você olhar para a sua espiritualidade, né? A espiritualidade sendo a forma como o nosso espírito se exercita. Então, o que você faz? Quais as suas práticas? Quais os seus rituais para que você se sinta bem? Tira esse peso de religião, que talvez pode ser uma coisa que não te satisfaça, que você não se identifica, mas mesmo que você seja uma pessoa super religiosa, que tenha sua religião, que pratique seus dogmas, tem que se aprofundar nisso, né? Como isso toca o seu coração, o que você pode fazer, como você exerce as suas crenças, aquilo que você põe fé, né? Onde você está colocando a sua fé. Então, essa carta, ela fala muito sobre esse contato direto aqui com a espiritualidade. Então, a gente linkando essas duas cartas, a gente percebe que ao se conectar aqui com uma questão mais material, e quando a gente fala material aqui pro tarô, a gente não está falando só de recursos, só de dinheiro, a gente está falando também do corpo, muito importante, né? Então, um contato maior com a nossa sensualidade, com esse elemento terra, que é o que? Muito criador, muito criativo, lembrando que tudo que existe primeiro precisa ser gestado, e esse útero, né, pode ser o inconsciente, da onde a gente traz as ideias para o consciente, mas ele é muito simbolizado pela terra, né? Então pensa assim, que muita gente fala sobre a luz, sobre o sol, que o sol é a vida, mas assim, antes desse lugar que é interno, que é escuro, que é úmido, que é geladinho, também nada acontece. Então, da gente valorizar esse lugar também de introspecção, sabe? Às vezes até mesmo esse ócio criativo. Vocês sabem bem disso, né? Porque vocês são os cancerianos, às vezes você tem um ascendente em câncer ou um câncer forte no mapa e por isso que você tá aqui. Então, vocês sabem muito bem que é nesse lugar mais de quietude, de introspecção, de conexão com o seu eu, dentro da sua casa, onde a criação acontece, onde você começa a manifestar os seus desejos, as suas ideias, né? Então, a Imperatriz aqui, que é a regente do mês, ela vem falando muito sobre potência criadora. E aqui é como se você também pudesse manifestar a sua criatividade no mundo material, tá? Então essa criação, ela pode ser algo físico também aqui, que te gere um retorno financeiro, mas que isso está conectado de alguma forma com a sua espiritualidade, com o seu propósito, né? Então, existe alguma meta aí para esse mês, né? O que você está pensando? Legal de assistir esse vídeo pensando o que eu quero para o meu mês de fevereiro, o que eu pretendo fazer nesse mês, o que eu queria fazer em janeiro, que eu comecei o ano com a bola toda, querendo fazer, querendo colocar em prática, mas que até agora eu não coloquei. É mês para isso, Câncer. Entenda aqui que esses são cartas poderosas, que falam de materializar, de energizar, cartas que falam sobre nutrição, sabe? Tem muito a ver com a energia de vocês, aqui de muita prosperidade e de fé, de espiritualidade. E quando a gente vai aqui caminhando pelos dias desse mês de fevereiro, né, a gente se depara com o final do mês, vocês colhendo os frutos de algo que vocês gestaram, que vocês criaram, que vocês manifestaram no mundo. O 3, ele é um número de inteireza, então ele mostra aqui o primeiro estágio de alguma coisa, né? O primeiro, eu sempre falo que é um spoiler daquilo do caminho que a gente escolheu, e é um spoiler de que aquilo é lucrativo, de que aquilo vai dar certo, que a gente pode sim continuar naquele caminho, alimentando aquele plano, aquela ideia, aquele desejo. Então o 3, aqui na imagem vocês podem ver também
uma carta muito próspera, né? Sempre que aparecem essas uvas, esse verde da natureza, aqui os pentáculos também sendo oferecidos, né? Então mostra essa prosperidade, você colhendo os primeiros frutos de algo que você criou, que você botou a sua energia. Então ele fala que essa carta aqui também mostrando muito esse contato com o trabalho. Existe muito trabalho pela frente. E quando a gente fala de trabalho aqui no tarô, a gente não fala só desse trabalho que a gente faz para ganhar dinheiro, esse trabalho do dia a dia, né? Mas a gente fala também do nosso trabalho de alma. Então, algo que você entregou aí, a sua fé, né? Que está no seu caminho, que está conectado com a sua espiritualidade aqui. Então, um jogo aqui que olhando, a gente pode perceber assim, quais os conselhos centrais aqui. É um mês para você se conectar com a sua energia material, tá? É um mês para você criar alguma coisa que você já está querendo criar aí, porque nada acontece do dia para a noite, né? Principalmente quando a gente fala de criação, existe essa gestação, como a gente já conversou aqui. Então pense aí o que você está querendo fazer, porque aqui a gente fala de fazer, né? A gente fala de fazer com as mãos, inclusive, mas que dê um respiro aí para o nosso espírito. É como se, ao se conectar com o corpo, ao se materializar, ao expressar essa energia mais material, mais física, você também equilibra as suas questões espirituais. Então faz muito sentido aqui. Então, um conselho importante aqui já no começo do mês é você perceber, para conseguir realizar essas metas, que você já tem o que você precisa para isso. Às vezes você tá assim, para fazer isso eu preciso de tal coisa, sabe? Quando a gente entra nessa. Então, volta aqui, né? Volta aqui pro centro de si. Perceba quanto você é próspero, quanto você já tem o que você precisa para realizar as coisas que você quer, tá? Perceba qual o propósito dessas metas. Entenda se isso é uma coisa que está conectada com a sua espiritualidade ou que você está fazendo por fazer. Como isso afeta o mundo ao seu redor, como isso afeta o seu espírito, como isso leva alguma coisa de proveitoso para o mundo e para as pessoas. E então, colha os seus frutos merecidos aqui. Então, essa carta fala que tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa ainda a ser desenvolvida, é o começo de algo, mas é o começo de algo que tem potencial, tá? Vamos entender melhor do que essas cartas estão falando, através do tarô da bruxa. Conselho final, tarô. Conselho final para Câncer sobre esse jogo. 6 de Pentáculos. Que legal, 6 de Ouros. É uma carta que fala de vocês resgatando a fé na vida através de uma situação material. Então, assim, eu amo esse momento dessa carta, porque ela vem sempre amarrar o que a gente está conversando aqui. O 6 de Ouros, né, o 6 de Pentáculos, é uma carta que fala que depois de um tempo de alguma descrença, a gente começa a acreditar de novo, a ter fé na vida, acreditar no nosso potencial e no potencial da nossa existência, porque a gente recebe alguma coisa do universo, então a gente percebe as coisas que a gente tem, os nossos privilégios, a benevolência das pessoas. É como que se você recebesse alguma ajuda ou se você também pudesse ajudar alguém a partir das suas questões materiais, tá? Então foca nisso. Uma coisa muito bonita que me falaram outro dia, uma mestra me falou, que não existe prosperidade sem a caridade, né? Que uma coisa está conectada com a outra. Inclusive esse espaço aqui que eu criei tem muito a ver com isso, de oferecer para vocês um pouco do meu trabalho, aquilo que eu acredito que me faz tão bem, né? De estender isso para vocês também. E por último, vamos tirar uma carta do tarô do pão, já que a gente está falando de nutrição, que a gente está falando de criação. Vamos tirar esse tarô, é muito legal, tem um conselho muito direto. Estejam aqui comigo, se concentrem. Vamos lá. Ação, olha que legal. Vou ler para vocês. Ação é o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento, na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Pôr em prática o que se sonha.
fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva, começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medo. Partir, realizar. Também tudo, absolutamente tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? De vocês criando, agindo, movimentando aí a energia criativa, a energia material, né? Que isso é uma grande conexão aí com o seu espírito. É isso, Câncer. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva nesse canal, tá? Todo mês vai ter vídeos para vocês, em especial, mas vai ter vídeos também para os outros signos, vai ter vídeos de conselhos gerais. Então se inscreva, deixa aqui o joinha, comenta, manda para as amigas e um grande beijo. Até mais!